Porque talvez o nosso desafio seja esse, pastor Carlos, não polarizar. Não polarizar no desespero, no descontrole, no exagero, e não polarizar na condescendência. Então sermos equilibrados. O Espírito Santo, ele equilibra a nossa vida. A palavra de Deus, ela é equilibrada, ela é justa. O que é equilíbrio? É ser justo. É não favorecer nem desfavorecer. O Espírito Santo constrói isso na nossa vida e nos desafia em fé para isso. Talvez algo que nós tenhamos que manter o nosso foco. A igreja não pode parar. Não pode parar. Se as autoridades de saúde entenderem, claro, baseado em levantamentos, em dados, em informações reais, elas entenderem que precisam paralisar algumas atividades, as autoridades vão nos informar e nós temos que nos submeter às autoridades, mas dentro de um planejamento objetivo, nada de desespero, nada de pânico, mas dentro de um planejamento organizado, de coerência. A igreja não pode parar. Esse momento que o mundo está vivendo é uma boa oportunidade para valorar a nossa fé. Para valorar a nossa fé. Do jeito que está a igreja hoje, eu não sei quantos minutos ela duraria no tempo da igreja primitiva. Eu não sei quantos minutos ela iria durar. Não vou lá nem dias, é minutos. É minutos. A igreja de Antioquia, talvez uma das igrejas mais valiosas que já existiu. A igreja de Antioquia da Síria. O bispo da igreja de Antioquia, ele foi preso pelo Império Romano, porque, claro, era pastor de uma igreja. E prenderam, e de Antioquia da Síria para Roma era uma distância grande. E ele estava sendo levado, preso de carruagem e tal. E a igreja estava escrevendo cartas para ele, mandando cartas para ele, dizendo: não, fica tranquilo, nós vamos interceder para a sua libertação, E ele diz: pelo amor de Deus, para com isso, eu não quero ser livre. Finalmente eu ganhei o privilégio, escute, de sofrer pelo meu Jesus. Vocês querem me tirar esse presente? É verdade. Nós não podemos perder as nossas convicções em Cristo. Sejamos prudentes, Sejamos prudentes. Vamos cuidar, vamos fazer a nossa parte, vamos lavar as mãos, vamos evitar os abraços, os apertos de mãos. Se tiver com um quadro de resfriado, vamos ficar em casa, não tem nenhum problema. Se você faz parte de pessoas que estão nessa situação de risco, fique em casa, nenhum problema. Mas não vamos ceder ao desespero. É isso mesmo, pastor Carlos, boa palavra, boa essa palavra, boa a sua palavra. A igreja, irmãos, ela precisa ser forjada mesmo. E você não forja senão no fogo. Você forja no fogo. Você forja no fogo. A igreja que tem expectativa do arrebatamento, porque eu acredito no arrebatamento da igreja. Existem algumas pessoas que não acreditam, elas pensam outras coisas, eu estou tranquilo, deixa eles pensar, eu quero ir, eu vou. Tem gente que quer reinar aqui, eu falei: pode ficar reinando aí, não tem problema nenhum não, fica na bênção, eu vou reinar lá com Cristo. Mas enfim, a igreja que quer fazer parte do arrebatamento tem que ser uma igreja forjada pelo fogo. Sem essa forja pelo fogo, você não será a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento, a igreja que vai viver o arrebatamento, é uma igreja perseverante. A palavra perseverante, o verbo perseverar, só faz sentido quando é real a oportunidade de você desistir. Quando a oportunidade da desistência, ela não é evidente, o verbo perseverar não faz sentido. E a história da igreja começou com um sentimento: perseverança. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na koinonia, comunhão, estar junto. Coronavírus, então lá ia estar complicado, Mas enfim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra, perseveravam na koinonia, na comunhão, estar juntos. Terceiro, perseveravam no partir do pão, eles compartilhavam o que tinham, e eles perseveravam nas orações. Perseverança só faz sentido quando desistir, quando abandonar é um fato real.
Mas quando o assunto é a nossa fé, nós temos que perseverar. Então a história da igreja já começou nesse aspecto. A igreja apostólica, ela inicia os seus primeiros dias já debaixo dessa tensão, porque era uma tensão de perseguição. Era um tempo de morte evidente, não era a possibilidade de morte. Coronavírus, deixa eu dizer uma coisa, mais de 50% das pessoas infectadas já foram curadas. A letalidade é muito pequena. Igreja apostólica, igreja primitiva, não. Ser um cristão era uma possibilidade real, objetiva. Era só saberem que você amava Jesus e você estava perdido. É só isso. Então a história da igreja começa com uma marca. Qual é essa marca? Insistir nos valores da sua fé. Em qualquer momento da sua vida, em qualquer área da sua vida, se você não insistir nos valores da sua fé, você vai perder, você vai sofrer e você vai negar a fé. Então a história da igreja começa com esses valores de perseverança, insistência. Não importava o que estava acontecendo, eles tinham um foco muito bem definido. Talvez o nosso problema como igreja moderna, talvez a igreja moderna, até foi uma fala do pastor Wagner numa pergunta ontem, é que talvez a igreja moderna, ela não tem muito bem definido o seu objetivo, o seu foco. Quando você não tem expectativa de futuro, você leva uma vida presente de qualquer jeito. Sabe o que modela de forma responsável a nossa vida no tempo presente? Quando eu tenho clareza do lugar que eu quero chegar. Quando você tem clareza de onde você quer estar nos próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos e 20 anos. Quando você tem clareza de quem você quer ser nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Quando você tem clareza de como você quer que a sua família esteja, os teus filhos estejam, seu casamento esteja, sua vida financeira e profissional esteja nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Quando você tem clareza disso, você se comporta hoje de tal maneira que vai te garantir chegar nesse lugar bem. Agora, quando você tem clareza, você não se comporta de forma que vai chegar lá bem. Talvez o grande problema da igreja moderna é que a igreja moderna não tem clareza do seu futuro. Aliás, a igreja moderna pouco fala de futuro, do seu futuro como igreja. A igreja moderna tem pouca expectativa no futuro. A igreja moderna tem pouca expectativa naquilo que Deus disse para Abraão. Abraão, conta as estrelas dos céus. O seu foco, Abraão, é no céu. Hoje a igreja moderna tem foco na terra, não é foco no céu. As pessoas não querem morrer mais, velho. Não querem morrer. Eu não estou dizendo que você tem que querer morrer. Você está entendendo, né? Ela não quer morrer, porque não posso morrer, não casei ainda. Não posso morrer. Eu tenho que casar primeiro. Não, Jesus vai voltar para buscar a igreja. Jesus espera eu casar primeiro. Espera eu ser bem sucedido financeiramente. Perdeu o foco de futuro, de eternidade. A igreja não tem foco de eternidade. Não há nada nesse mundo que se compare à glória futura que será revelada na pessoa de Jesus Cristo para mim e para você na eternidade. Mas por que a igreja se embaraça tanto, se desespera? O apóstolo Paulo diz que para ele morrer era lucro e o viver no tempo presente é Cristo. Porque só viver no tempo presente, numa perspectiva de Cristo em mim, eu suporto as tribulações do tempo presente que vão me forjar para a eternidade. Então, talvez o grande desafio para a igreja moderna era definir o seu objetivo, ter visão, foco de futuro. Sabe por que esses nossos irmãos se sujeitavam a todos os níveis de perseguição, colocando a sua vida em risco, o risco da família, a vida dos filhos? Sabe por quê? Porque a eternidade para eles valia a pena. Você nunca arrisca algo se não valer a pena. Você só arrisca se valer a pena. Você não se submete a sacrifícios, você não se submete a esforços se não valer a pena. A igreja ela desiste muito fácil. Ela recua muito fácil. E por quê? Porque talvez não tenha foco de eternidade. A ideia de eternidade para a igreja ainda não está bem clara. Jesus quer forjar a sua igreja, porque essa igreja que lá na eternidade
será dito para ela: vinde benditos do meu Pai para o reino eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor. Esse lugar não vai ser um lugar qualquer. Eternidade não é para... talvez não seja politicamente correto dizer isso, né? Mas eu queria saber quem que inventou esse tal de politicamente correto. O politicamente correto vem para quebrar vem para destruir o que precisa ser dito, conhecido e falado. Então que se dane o politicamente correto, né? Eternidade não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa. O céu não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer. As escrituras dizem isso. Por 8 vezes no livro de Apocalipse aparece a expressão ao vencedor. 8 vezes. A última vez que aparece a expressão ao vencedor no livro de Apocalipse é capítulo 21, versículo 7, quando o Senhor diz: o vencedor herdará todas estas coisas. Eu serei o seu Deus e ele me será filho. Então é o seguinte: a eternidade não é para qualquer pessoa. A eternidade é para quem vence. E vencer aqui. E vencer aqui não é fácil. Vencer aqui é extremamente desafiador. Por quê? Porque os valores dessa conquista aqui, que nos dará uma herança na eternidade, esses valores, eles são contraditórios à nossa natureza. Os valores que nos faz vencer aqui para nos dar a eternidade como herança são contrários, são opostos à nossa natureza. É contraditório aqui ao modelo, assim, uma forma comum das coisas se moverem. Por exemplo, valor para você ter eternidade, você tem que perder. Tem que perder. Mas a gente não quer perder. Quem aqui quer perder? Ninguém quer perder, a gente quer ganhar. Mas Jesus diz: aquele que não perder a sua vida por mim, não vai ganhá-la. Os valores para ter eternidade são contraditórios, são opostos à nossa natureza. É ser humilhado. Quem quer ser humilhado? Não, eu quero ser reconhecido, eu quero ser honrado, eu quero ser visto, eu quero ser premiado, é isso que eu quero. Mas Jesus diz: não, tem que ser humilhado. Com os valores da eternidade que nos dá essa, que são contraditórios à nossa natureza. Agora, talvez uma pergunta, a pergunta que precisa de resposta é: pastor, então como é que nós vamos nos colocar nesse modelo de Deus? Porque é tudo ao contrário do padrão comum da vida das pessoas. Eu tenho que perdoar quem me faz mal. Não, mas quem me faz mal eu não quero perdoar, eu quero matar ele. Eu quero acabar com ele. Não, você não pode, você tem que perdoar ele. E segundo, não é perdoar só não, você tem que amar ele também. Procura. Mas esse é o padrão para a eternidade. Se não entrarmos nesse padrão, está fora. O evangelho, ele é extremamente exigente. Extremamente exigente. O evangelho, ele é absoluto nas suas propostas. Ele não é, ele assim, não dá para fazer um acordo. Senhor, vamos fazer um acordo, porque o senhor me conhece, sabe como é que eu sou fraco mesmo. Fraco? Diga: o fraco sou. Não tem tolerância. Muda a sua estrutura, não dá. Então o padrão para a eternidade é diferente. Irmãos, puxa vida, podia estar no Brasil, né? Podia. Eu tinha todos os pretextos do mundo para lá. Mas todos. Além desses motivos globais que a gente já sabe, fui sair de casa. A Anne, a minha caçulinha, vocês conhecem, esteve aqui. A Anne é durona. A Anne, ela não dá moral para mim não. Ela não dá moral, a Anne é fogo. Muito carinhosa comigo, mas não dá muita moral não. Aí, ela sabia que eu ia viajar. Aí quando eu já peguei as malas, estava indo para o carro, ela vem: papai, me dá mais um abraço. Eu dei mais um abraço. Aí me deu uma bitoca. Aí eu saí da porta: papai, me dá mais um abraço. E ela olha para mim brava: por que o senhor tem que viajar? Ah, filho, papai precisa, tá bom. Aí eu saí, fui fechar a porta. Minha porta tem uma faixa de vidro. Aí quando eu fechei a porta, eu vi que ela fez aquele bico. Sabe aquele bico que quando não consegue chorar? Fiz aquele bico de choro, começou a chorar. Aí eu abri a porta, quando eu abri a porta ela se recompôs, como se nada tivesse acontecendo, porque ela é durona.
Ô filha, vem cá, papai te dá mais um abraço. Dei mais um abraço. Fechei a porta, quando eu fechei a porta, olhei no vídeo de novo. Ela fez o biquinho para começar a chorar e foi para dentro chorando. Não precisa de coronavírus não, só isso dela já me basta para me desistir de qualquer coisa, de qualquer viagem. Só que tem um detalhe. Eu li um negócio na Bíblia. Ai meu Deus do céu, estou lendo a Bíblia. Eu falei para vocês, eu estou lendo a Bíblia. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me complico. Me complico com a minha natureza humana, mas me alinho com a vontade de Deus. Está escrito aqui, 1 Tessalonicenses 2,4. Ele me aprovou para pregar o Evangelho. Aí está escrito também, ai de mim se não pregar o Evangelho. Os critérios das Escrituras são muito rígidos. São muito rígidos. Pastor, e como? Então como fazer? Simples. Vamos compartilhar sobre isso. 3 passos apenas. Coisa boa, né, Nick? São 3 apenas. Simples. Mas vamos ver se a gente aguenta o processo, né? Como é que a igreja começa? É muito bom quando nós olhamos para as Escrituras e olhamos para as Escrituras dentro do contexto, dentro da estrutura histórica dela, percebendo como Deus se moveu na vida das pessoas, como Deus agiu na vida de homens e mulheres, como o Espírito Santo trabalhou na vida desses homens. Isso nos dá direção de como uma igreja deve ser. Atos capítulo 1 é o marco inicial de todas as coisas. Atos capítulo 1, Jesus, ele fica 40 dias vivo com seus discípulos. No 40º dia, Jesus tem que partir. No 40º dia depois da sua ressurreição, no 40º dia depois da Páscoa, ele tem que partir. Só que antes de partir, ele deixa uma palavra para os seus discípulos. Está lá no versículo de número 4 de Atos 1. Ele deixa uma palavra para eles. Ele diz para eles: não saiam de Jerusalém. Primeira palavra, a primeira palavra dele naquele momento de despedida. Porque a partir desse momento ele não veria mais os discípulos. A partir desse momento aqui, seria só na eternidade do próximo encontro. Então, primeira palavra de despedida é Atos capítulo 1, versículo de número 4. Jesus lhes ordena. É uma ordem. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender que Jesus, Ele é Senhor. E por ser Senhor, Ele ordena. Essa é a característica de quem é Senhor. Ele não sugere, Ele não aconselha, Ele não é sugestivo. Ele é dominante, é imperativo. Jesus é assim. A minha relação com Cristo tem que ser essa relação de compreender que Ele é Senhor, e tudo que sai da boca dEle é imperativo para a minha vida. Significa o que isso? Que eu não tenho alternativa. Não há alternativa, não há escolha, há um caminho. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho. Jesus, quando diz isso para os discípulos, Ele está fazendo menção. Os discípulos entenderam essa fala, porque eles eram judeus. Jesus está fazendo menção ao tabernáculo. O tabernáculo é a tenda da congregação, e o tabernáculo tinham 3 portas. A primeira porta que dava acesso à tenda da congregação, onde qualquer pessoa podia fazer parte, chamava-se a porta do caminho. Então Jesus está dizendo: não há outras alternativas, só há uma porta. Israel, quando sai do Egito, poderia receber estrangeiros, mas todo estrangeiro tinha que passar pela porta do caminho. Só tinha aquela porta, se quisesse fazer parte de uma nação que estaria entrando para uma terra prometida. É imperativo. Jesus diz: eu sou o caminho. A fala de Jesus para mim, para você, tem que ser imperativa, dominante, tem que governar a nossa vida. Não tem como termos as palavras de Jesus que são assim, poxa, não faz todo sentido, mas eu ter escolha. Você não tem escolha. Israel sempre viveu maus momentos. Sabe por quê? Porque queria fazer escolhas onde não tem escolha.
Você não pode buscar escolha onde não tem escolha. Um momento terrível da nação de Israel, veio uma seca terrível. A maldição alcançou a terra de Israel. E quem mandou essa maldição? Não é o diabo. O autor da maldição para Israel nos tempos de Acabe, o autor da maldição sobre Israel foi o próprio Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você faz o que deve ser feito, Ele te abençoa. Quando você não faz o que deve ser feito, Ele executa juízo. Juízos de Deus nos faz sofrer. Juízos de Deus nos faz sofrer. Israel então viveu 3 anos e meio debaixo de vergonha, de miséria, de necessidade. Por quê? Porque queria ter escolhas. Lembra da fala do profeta Elias? Quando congrega toda a nação, chama os profetas de Baal. Olha que coisa louca, o povo de Deus adorando Baal. Mas não foi do dia para a noite que eles começaram a adorar Baal. Eles começaram a adorar Baal quando entenderam que podiam fazer escolhas. Não podemos fazer escolhas, nós temos Yahvé que nos abençoa, mas podemos ter Baal também, que pode abençoar as nossas colheitas. Tem aqui a deusa Astarote, né? Podemos adorar ela também. Os postes ídolos começam a fazer escolhas. Naquele momento de maldição sobre a terra, sobre a nação, qual foi a fala do profeta para o povo? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se vocês vão servir o Senhor, sirva o Senhor. Se vocês vão servir Baal, sirva Baal. Mas resolva. Talvez seja um dos dilemas da igreja, porque ela quer escolher. Não há escolhas. Não tem, querido, me perdoem, mas nós não temos mais direito de escolha. Se o escolhemos, Ele agora que governa a nossa vida. Eu sei que às vezes isso pode se tornar um tanto quanto desconfortável para alguns. Isso pode se tornar um tanto quanto impositivo para alguns. Tudo bem. Se você quer o resultado que esse livro promete, você tem que sujeitar ao modelo dele. Eu tenho os meus negócios. Nos meus negócios, quem trabalha comigo tem que sujeitar aos meus modelos de negócio. Senão não tem como trabalharmos juntos, porque não vai ter acordo. A fala de Jesus para os discípulos no começo da igreja foi: não saiam de Jerusalém. Por que ele disse isso? Porque aquelas pessoas precisavam receber algo que elas não tinham. Você já parou para pensar que tem muita coisa de Deus que ainda precisa ser derramada na sua vida que você não tem? Eu não tenho. Então eu preciso me sujeitar à palavra dele. Eu preciso me sujeitar à direção dele. Ele diz para os discípulos: não saiam de Jerusalém, vocês vão ficar até que do alto vocês recebam a promessa. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês precisam do Espírito Santo para governar a vida de vocês. E aí Jesus fala isso, e o que acontece? Jesus então é assunto aos céus. Então vamos tentar visualizar essa história aqui. Eles estão lá. Aonde é que aconteceu esse episódio? No Monte das Oliveiras, do lado de fora da cidade de Jerusalém. Do lado de fora. Esse episódio foi no Monte das Oliveiras. Então Jesus é levado aos céus. Os discípulos ficam olhando, né? Jesus sobe. Precisa de um anjo acordar eles, né? Ei, terra, volta para cá. O anjo diz: por que vocês estão olhando para ele que está indo? Fiquem tranquilos, façam o que ele mandou. Porque da mesma forma que vocês viram ele subindo, ele voltará para buscar a sua igreja. Vai e faça o que ele ordenou agora. Ou seja, igreja tem que ter propósito. A igreja tem um motivo para existir, para ser. Então aquele anjo diz: olha, toca a vida, faça o que ele mandou. E não se preocupe com a ida, porque a certeza é que ele vai voltar. E aí os discípulos então saem do Monte das Oliveiras. Eles descem o Monte das Oliveiras. Jesus não falou para eles não saírem de Jerusalém? Eu fico pensando assim: como é que foi essa história? Porque está lá um grupo de discípulos, algumas dezenas, né? Algumas dezenas de pessoas, ou algumas centenas de pessoas talvez. Vocês vão entender por que eu digo isso. E eu fico pensando assim: Jesus só falou para eles não saírem de Jerusalém, mas Jesus não falou para onde ir.
Pelo menos para mim que sou analista, isso faz toda a diferença. Tá bom, eu não posso sair de Mississauga. Tá bom, mas eu posso ir para onde? Porque tem muita opção para mim ir, né? Aonde é que eu posso ir? Não, Jesus não disse para onde eles tinham que ir. Jesus só falou, não saiam de Jerusalém. Só que tinha um detalhe. Eles tinham uma referência. Talvez o desafio da igreja hoje é que ela não tem uma referência do que fazer. Jesus foi e disse, não saiam de Jerusalém. Quando eles descem do Monte das Oliveiras, para onde que eles foram? Eles foram para o último lugar onde eles estiveram com Jesus. Para o último. Quando eles descem o Monte das Oliveiras, eles voltam para Jerusalém.